Zaidan, tivemos hoje mais cedo em Brasília uma primeira sessão, a de instalação da CPI do crime organizado no Senado, que já foi muito movimentada, assim como já era esperado, com uma disputa pela presidência entre a base governista e a oposição. Oposição que mudou o nome do candidato, inclusive às vésperas ali da votação, mas, diferente do que aconteceu, por exemplo, na CPI do INSS, desse caso, agora a base governista conseguiu manter o acordo amarrado e confirmou o senador Fabiano Contarato como presidente da CPI do crime organizado. Vamos então com as informações do repórter Afonso Marangoni, direto da capital federal. Boa tarde, Lupato. Boa tarde, Zaidan, e a todos que nos acompanham. Boa. Hoje um dia importante, então, de instalação da CPI do crime organizado. Já está decidido quem será o presidente, será o senador Fabiano Contarato, ele é do PT do Espírito Santo, e depois também já foi definido os nomes seguintes. Será Hamilton Mourão, o vice-presidente, e o relator, esse já era esperado, né, já era dado como certo, o nome de Alessandro Vieira. Ele, inclusive, que propôs, né, esta CPI e agora, portanto, vai relatar os trabalhos. Muita expectativa, então, são 120 dias de trabalhos nesta CPI do crime organizado, que vai justamente focar, né, em investigar organizações, facções criminosas e também milícias. A gente vai acompanhar tudo aqui, porque certamente essa CPI também vai chamar a atenção aqui no Congresso Nacional. Agora voltamos com vocês. Zaidan, já dá para dizer o que podemos esperar dessa CPI do crime organizado? Se, como na maioria dos casos acontece com comissões parlamentares de inquérito, teremos tudo terminando em pizza, ou nesse caso com um assunto tão sério, tão antigo aqui no Brasil, pode ter algo prático e efetivo saindo dessa comissão? Eu acho que sairá sim, Lupato. O Contarato, mais do que posicioná-lo politicamente, ele é do PT, mas o Contarato, acima de tudo, é alguém que tem vasto conhecimento sobre segurança pública. Não só porque ele foi delegado de polícia, mas porque ele lida com esse assunto, inclusive do ponto de vista acadêmico, né? Ele estuda muito esse assunto, o que acontece em outros países. E há, inclusive, posições, ideias do Contarato que não são muito bem recebidas por outros parlamentares do PT, porque, até pela experiência que ele tem como delegado, ele tem posições mais inflexíveis em relação ao crime e à punição correspondente do que outros setores do PT. E interessante que haverá um contraste, né? Ele e Mourão, porque o Mourão será vice-presidente. Então, várias vezes o Mourão é que vai presidir a sessão. Quando o presidente não está, o presidente precisa sair, tem de fazer alguma coisa, tem de descansar um pouco. Isso acontece em todas as comissões, parlamentares de inquérito ou parlamentares convencionais. Então, é natural que o Mourão também presida muitas sessões dessa CPI. A relatoria é muito importante e, mais importante ainda, é como, porque haverá uma batalha, não há dúvida, a maneira como cada um vê o problema, mas, sobretudo, a maneira como cada um quer que a sociedade enxergue no outro grupo uma posição equivocada em relação a esse problema. Hoje, todas as pesquisas indicam segurança pública como principal preocupação da população. Pela primeira vez, sempre foi saúde, pelos inúmeros problemas da saúde pública no Brasil. Falta de leitos hospitalares, dificuldade para conseguir marcar uma consulta no sistema público de saúde, dificuldade de ser atendido, de marcar uma cirurgia. Quem convive com plano de saúde, quem tem plano de saúde, sabe as armadilhas que são colocadas todos os instantes, a elevação claramente abusiva de preços, né?
muitas vezes a dificuldade de conseguir autorização do plano para algum procedimento. Então, saúde sempre foi o primeiríssimo lugar no índice de preocupações dos brasileiros. Desta vez, desde o ano passado, segurança pública passou a aparecer em primeiro lugar. A CPI não vai trazer soluções, não vai. Essas soluções, elas têm de ser debatidas entre os governos estaduais e o governo federal, modificando a estrutura da Polícia Federal e das polícias estaduais, com mais investimento, com mais equipamento, com mais investimento em inteligência, mas principalmente a modificação terá de partir do Congresso Nacional, modificando o Código Penal, o Código de Processo Penal. É fundamental que haja mudanças expressivas na legislação brasileira. E é claro que não será a CPI que fará isso. Mas a CPI, ela será interessante exatamente para mostrar em que nível parte do Congresso está debatendo o assunto. Haverá politicagem, haverá palanque eleitoral, um lado vai acusar o outro ou de negligência, ou de não se importar com a população mais pobre, ou de defender medidas extralegais, extraconstitucionais para o problema. Então vai ser um palanque político. Vai ser interessante acompanhar, mas não sairá dessa CPI qualquer solução. Absolutamente nada. A solução passa pelo todo do Congresso, por mudanças na legislação brasileira, no Código Penal e no Código de Processo Penal. Pois é, Zaidan, e num momento em que a segurança pública fica tão evidenciada e o debate sobre a falta dela aqui no Brasil também, principalmente depois da mega operação da semana passada lá no Rio de Janeiro, que mais do que tudo escancara o poder que as facções criminosas têm. Falamos também sobre esse bastidor político, já que estamos a menos de um ano das eleições de 2026. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, viajou a Brasília hoje, se reuniu com alguns líderes partidários, com alguns parlamentares, inclusive o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, esteve com o governador do Rio de Janeiro, até já pensando em alianças para o ano que vem. E há pouco recebemos a informação da nossa equipe de reportagem em Brasília, apurada pelo repórter Caian Messina, de que Alexandre de Moraes esteve reunido com o presidente do Congresso, do Senado, Davi Alcolumbre, e também com o comandante do Exército, o Tomás Paiva. Porque Moraes, ao que tudo indica, quer detalhes dos projetos de segurança pública que estão tramitando dentro do Congresso. E um dos principais é justamente o que trata de decretação de GLOs, a garantia da lei e da ordem, que na semana passada gerou uma troca de farpas entre o governo do Rio de Janeiro e o governo federal. O ministro, ao que apurou a nossa equipe de reportagem, considera que a atribuição de decidir decretar ou não GLO é do presidente da República, mas que se estuda até uma possível mudança na lei para que isso fique mais claro e não abra brecha para farpas como as da semana passada. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é próximo do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, também avaliou durante esse encontro a DPF das favelas, que foi herdada por Alexandre de Moraes e que, segundo o senador, possibilitou uma trégua ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Mais uma reunião e mais uma movimentação, Zaidan, falando de segurança pública e com muita política por trás, hein? E no meio do caminho, Lupato, há um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. E não é pequeno o risco de o Cláudio Castro perder o mandato. Porque aquilo que foi investigado, ele escapou no Tribunal Regional Eleitoral por 4-3, Lupato. Bateu na trave. E no TSE houve recurso, obviamente,
no TSE, o risco dele ser cassado não é pequeno. Até porque o que ocorre nesse caso é uso de dinheiro público para contratar cabos eleitorais para a campanha do Cláudio Castro. Isso é um óbvio caso de uso do dinheiro público indevidamente e de uso abusivo do poder político e, portanto, do poder econômico, porque ele tinha o cofre público à sua disposição, não deveria ter, não pode ter. É claro que não. Nenhum governante pode usar o cofre público para pagar despesas de campanha e contratar, e contratar via concurso. Uma coisa meio estranha, né? Contratar aquelas pessoas, gente recebendo dinheiro vivo na boca do caixa. Então, as evidências são imensas de uso inadequado de dinheiro público, de uso abusivo do poder político e do poder econômico que o cargo público acabou permitindo ao Cláudio Castro. Então, no meio do caminho, ainda há essa questão, ele pode perder o mandato. O risco não é pequeno, risco para ele, né? E isso interfere, claro, nessa discussão. E, claro, há a questão da participação do Executivo Federal no combate ao crime. E isso é uma obviedade, né? Você não pode ter toda uma estrutura de força armada, de expressão armada do Estado, que simplesmente é indiferente ao principal problema que o país enfrenta hoje, conforme a própria população atesta nas pesquisas, que é a segurança pública. É inconcebível que a estrutura militar do governo federal não esteja à disposição. É claro que há questões legais a serem discutidas. A GLO, ela traz atribuições muito limitadas. Também aí seria necessária uma revisão da lei, mas é inconcebível que você tenha um poder de enfrentamento e não use, e deixando as polícias estaduais o papel de enfrentar uma estrutura que não é mais local, não é mais estadual. E, claro, há uma questão que chega na Bahia, particularmente em Salvador, mas não só em Salvador, em Fortaleza, em Belém, em várias cidades brasileiras, e o Rio é emblemático nesse aspecto, que é simplesmente o Estado não ter acesso a parte do território nacional. Ou o governo estadual não ter acesso a parte do território estadual. Ou o governo municipal não ter acesso a parte do território municipal. Esse território foi retirado da propriedade pública. Porque ele é propriedade pública, ele é de todos, ele é do povo. E passa a ser privado, passa a ser um território dominado, controlado por gente armada até os dentes. E não haveria problema se fosse um território desabitado, seria muito fácil desalojá-los de lá. Mas é no meio de uma multidão de pessoas, de trabalhadores que já vivem privações e opressões no seu dia a dia. Pouco dinheiro, a dificuldade para alimentar a família, a dificuldade para pagar as contas, as opressões do cotidiano, no transporte, no trabalho, na escola. E, de repente, você ainda tem de ficar submetido a um poder armado que sujeita essa população a N constrangimentos, os mais diversos constrangimentos, alguns terríveis. Então, o Estado falha miseravelmente, mas sempre falhou. Porque não é que o Estado precisa recuperar essas áreas, ele nunca esteve lá. Ele nunca levou a água tratada, a rede de esgoto, o hospital, a escola, a polícia. A estrutura do Estado nunca esteve lá. Agora, As pessoas. Acho que a gente teve um corte aqui do sinal, Zaidan. Continue por aí. Está de volta? Agora sim. Mas é isso. É uma negligência criminosa do Estado em relação a essas pessoas. Isso é histórico. Né? Isso atravessou o século XX. Então, é hora não de retomar, é hora de ganhar essas áreas.
E ganhar para que o Estado esteja presente com o hospital, com o posto de saúde, com a água tratada, com o esgoto e com a segurança. O Estado brasileiro falha miseravelmente naquilo que é sua função primordial, que é garantir que todos estejam sob a lei, sob a mesma lei, sob o império da lei. É isso que garante segurança pública. E ele falha miseravelmente nessa atribuição primária, primordial, meu caro Lopato.